O ovomaltine foi criado no fim do século XIX. Em 1904 eles conseguiram chegar na fórmula em pó. Em 1909 ele começou a ser exportado. No Brasil chegou por volta de 1940. E agora tem a versão tipo suíço, que tem 50% de malte. Nunca vai ver uma informação dessa no canal de bike, então já me dá um like e inscreve aí. Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vai ser maior, por isso eu fui fazer o ovomaltine. E esse aí, ele é menos doce que o tradicional. Então para quem acha muito doce, tá aí a primeira dica já. Quais os temas de hoje? Quando eu estava escrevendo para fazer esse vídeo, foram surgindo algumas ideias a mais. Então eu vou dividir em duas partes, já avisando. Primeiro a gente vai falar do SRAM SX e depois como escolher o meu grupo. Eu vou deixar aí na descrição que hora começo como escolher o meu grupo, se for seu maior interesse. Senão a gente vai passando aqui pelo SX. Primeiro eu queria fazer algumas considerações. Hoje o resumo ficou grande, hein? Algumas considerações. Tudo que eu trago aqui, eu sempre falo, mas é bom relembrar, são frutos de estudos e experiências que eu tive. Então não quer dizer que se uma coisa deu errado para mim, vai dar errado para você, ou muito menos se ela deu certo para mim, vai dar certo para você. Mas eu tento embasar isso o máximo possível, tanto é que dessa vez aqui eu conversei com mais pessoas, pra gente chegar aí pelo menos numa informação um pouco mais robusta. Tudo que eu pego, mesmo que seja emprestado, mesmo que seja de loja, etc., ele não tem a intenção de propaganda. A intenção é trazer informação nua e crua. Então se o negócio foi ruim, eu vou falar que foi ruim, se foi bom, vai ser bom, e por aí vai. Então eu acho que é o jeito mais sincero de trazer informação, que a gente vai evoluindo aí em cima disso. Pra gente ter uma base, assim, o que eu tive de experiências de outras relações. Quando eu fiz o primeiro review do XT de 11, né, que foi mais ou menos no começo do canal, eu fiz essa lista aqui, eu vou dar uma repassada rápida nela. Eu tinha um Caloi Aspen, tipo essa que está sendo relançada agora de milhares de reais. Eu fiz um upgrade e coloquei um Shimano STX. Já diz aí no comentário quem conheceu o Shimano STX. E aí eu fiquei uma década sem bicicleta, depois voltei, a primeira já foi um XT 2 de 10, né, de 20 velocidades. Depois consegui fazer um upgrade para 2 de 10, vou tentar achar foto de tudo aqui para ir colocando, mas são arquivos bem antigos. E época de dólar 1,50, né, 1,40, a gente conseguia mudar de equipamento mais rápido. Então fui pro XX 2 de 10. Depois eu troquei de bike, foi a época que começaram as 29, então eu peguei uma primeira Scott Scale, ela veio com um XT 2 de 10. Por volta de 2013 ou 12, esse câmbio quebrou, mas foi um acidente mesmo numa trilha. Passei numa vala, quebrou um raio, o raio puxou o câmbio para dentro, foi uma bagunçona e quebrou. Nesse momento eu consegui comprar um câmbio, um XTR. Então eu tinha um sistema inteiro XT, né, 2 de 10 ainda, mas o câmbio traseiro XTR. Depois eu já passei para o 11, que foi quando eu já tenho review. Vou deixar também os links dos reviews das outras relações aí que eu usei. Então veio primeiro o XT 1 de 11, depois aí eu já passei para o Eagle, foi quando eles lançaram o GX, que deu os vídeos mais polêmicos, né, porque eu tive dois câmbios GX, os dois quebraram. E depois por fim eu usei o XX1, o Eagle XX1 por aproximadamente 2 anos. Inclusive um ano eu passei inteiro só com a mountain bike, só uma bike. Então rodei muito, fiz muita prova, etc nele. E foi fantástico. E por volta de fevereiro ali, alguns meses atrás, eu vendi essa bicicleta. Tô procurando outra. Eu não faço propaganda não, mas se alguma marca quiser me dar uma bicicleta, eu tô... Senhor, se estiver pronto, eu também tô pronto. Mas vamos lá, essa experiência do SX foi com a Specialized Teasel, né? Então assim, era uma bike que estava extremamente nova. O Lucas pegou ela, eu acredito que na mesma semana que ele pegou a bike, eu já peguei ela para testar. Ela estava configurada com uma coroa 32 dentes e um cassete 1150. Já que é um ponto positivo do SX para quem quer economizar dinheiro,
o cassete dele, ele aceita entrar no FreeHub normal, né, de Shimano SRAM de 10 velocidades e 11 velocidades. Ele não precisa do XD ou XG, que são os Eagles, que o menor peãozinho é de 10. Eles tiveram que mudar o projeto, para quem não sabe, eles tiveram que mudar o projeto do FreeHub, né, que é a peça onde encaixa o cassete, para poder encaixar a 10. Então, no caso aqui do SX não precisa, só que ele fica de 11 a 50. Você perde um pouco de velocidade final. Quando eu peguei a bicicleta para, tipo, vou arrumar para pedalar amanhã, já dava para perceber que o câmbio ele não era tão agressivo quanto o XX1, nem quanto o GX. Então ali no cavalete, você baixava a marcha, ele baixava um pouco mais lento. Só que o cabo estava solto, não era um cabo emperrado, sujo, até porque a bicicleta é nova. Então você subia as marchas, ele subia normal. Para descer, ele era um pouco preguiçoso. Estava reguladinho na questão de posicionamento do câmbio. Desse jeito eu fui pedalar no outro dia, que tem os vídeos no review da bicicleta inteira. Com 50 km misturando cross country e asfalto, quando eu entrei na última pista do cross country, o câmbio parou de funcionar. Tipo aquelas coisas, você sobe uma parede e aí já é um mergulho, que você sabe que depois dá para acelerar, você desce 3 marchas, no descer 3 marchas já não foi. E aí você chega lá, inclusive tive que parar, aí você tenta subir e já não sobe mais. Então assim, ele parou de funcionar. Quando eu cheguei aqui em casa, eu ainda tinha mais 3 dias com a bike, eu resolvi desmontar o passador. O que aconteceu? Ele tem a guia do cabo. Quando ele estava tensionado na marcha alta para subir a parede e depois fui descer, quando eu desci as 3 marchas, ele não puxou o cabo. Então o cabo soltou dentro do passador. O cabo soltou dentro do passador, saiu da guia. Quando você vai tentar subir de novo, ele puxa, ele enrola, mas o cabo enrola por fora da guia. Então assim, não funciona mais. Quando eu fui perguntar pra gente que tem o grupo e tal, de GX para baixo, né, que é o GX, NX e SX, praticamente todos me falaram que já tiveram esse problema. A maioria teve esse problema uma vez e já trocou. Então ninguém nem tentou consertar. Falei, vamos tentar consertar. Então abri com calma, distensionei o cabo, voltei para a guia e tal, montei de novo e ele voltou a funcionar, beleza. O que eu fui percebendo que fazia parte do SX? Ele vai piorando enquanto você vai andando no pedal, porque ele vai sujando. E eu falei, não tem lógica, um câmbio novo e tal, a mola ia ficando mais fraca porque tá sujando. E aí que eu falei, como eu falei com mais pessoas, eu fui falar com mecânicos. Então o que o pessoal me falou? É uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu tirei foto das bikes para mostrar. No eixo, ali no corpo do câmbio que mexe, ele tem 2 pivôs, né? Os 2 parafusões ali principais. O que muda? Quando os caras, tem até uma entrevista interessante da Shimano, que os caras falam assim, a gente quer um grupo de 12 velocidades. E vocês podem gastar o que vocês quiserem para fazer um grupo que seja leve, que funcione e tal, pá, que é a nova tecnologia. E aí os caras não têm restrição de orçamento, é para entregar o melhor grupo de 12 possível. Tá, entregou, tem um produtão lá, que no caso da Shimano é o XTR, no caso da SRAM é o XX1. Agora tem algumas restrições de orçamento, porque tem alguns públicos-alvo que a gente tem que atender. Então não é todo mundo que vai pagar 10 mil na relação, eu tenho que atender a pessoa que vai gastar 2.500, 2 ou menos. E aí eles vão tendo essas restrições de material. O que acontece? No SX, tudo isso que tá ali nos pivôs é feito de plástico, ou algo muito parecido com plástico. Então tá ali o pivô no plástico, ele deixa o plástico arrastando no plástico. Então vai entrando sujeira, ele vai travando. Então aquilo ali vai ficando duro, não é que a mola vai ficando fraca. Aquilo ali vai ficando emperrado, com pouquíssima sujeira. Igual eu falei, com um pedal de 50 km, a sujeira já foi suficiente para deixar o câmbio disfuncional. O NX, que é um acima, ele é todo de alumínio. Então fica ali alumínio com alumínio, já escorrega melhor, né? Não é qualquer sujeira que vai travar. Só que o que os mecânicos falam? A maior reclamação do NX é a folga. Então você está deixando metal com metal, ele vai desgastando
e vai dando folga. Então é o câmbio dessa linha da Eagle que dá a folga mais cedo. Os modelos acima, que eram os que eu tinha tido experiência, por isso que eu achei tão estranho esse câmbio funcionar desse jeito, então o GX, X01 e o XX1, ele tem o material do câmbio, ele seja metal ou carbono, mas ele tem uma bucha de Tecnil, né, que é um material até usado em triângulo traseiro, de bike full e tal, que ele deixa esse pivô mais solto. Então é uma peça que deixa esse pivô funcionando bem. Então acho que esse é o calcanhar de Aquiles do SX. Por restrições de orçamento, material, etc., eles deixaram esse sistema muito fácil de emperrar. Qual que é o veredito? Eu acho assim, a gente não pode falar que uma empresa gigantesca, cheia de engenheiro, histórico, etc., que teve um projeto para fazer isso aqui, os caras simplesmente erraram. Eu acho que eles miraram num grupo que queria sim ter uma relação de 12 velocidades, para ter o range ali, né, da maior para menor, sem precisar usar 2 ou 3 coroas, só que ele é um grupo recreativo. Então é um grupo que você tá lá e vai subir uma marcha por vez, né, sem colocar pressão demais, tá? Que tem um jeito certo de passar marcha toda vez que você for descer ou subir a marcha, até para evitar a barulheira e tal, mas para conservar o equipamento, você tem que dar uma pisada na embreagem. Então, nem que seja, eu até brinco do amolecer o pé, você amolecer o pé um pouco, já tira a tensão inteira da relação, você consegue passar a marcha sem forçar o câmbio. Mas quando você está numa prova, muitas vezes você vai ganhar uma posição, vai fazer um sprint final, assiste um sprint do Nino, vê se ele está tirando o pé para descer marcha, não tá. Então, relações de competição, elas têm que aguentar mais pancada, elas têm que aguentar o mau uso, vamos dizer assim. O SX, eu acho que ele funciona bem pro recreativo. Então, você tá andando de boa, tá, pode fazer coisas difíceis, mas você tá sempre sobre controle do que você tá fazendo com a relação. Então, tá descendo a marcha, tá subindo a marcha, você sabe o que vai vir ali, tá sendo um pouco mais gentil com ela. Então aí eu acho que funciona bem, mas tem que ser um câmbio que, como todo o SRAM, ele tem que estar bem regulado, né? O SRAM ele não aguenta esse desaforo de desregulagem igual o Shimano. O Shimano ele meio que funciona de qualquer jeito, sujo, desregulado. O SRAM é um pouco mais sensível a isso, então ele tem que estar limpo e regulado. Limpo e regulado, usando com esse método aí que eu falei, ele vai funcionar bem. Então esse é o veredito do SRAM SX. Agora vamos para a segunda parte do vídeo, que é como escolher o meu grupo, né? Como escolher a relação da minha bicicleta. Como deu para ver aí na lista que eu passei no começo do vídeo, eu já troquei muito a relação da bicicleta por nerdice, né? Porque lança as coisas novas, a gente acha que tem que trocar, sendo que podia estar andando aí com 2 de 10 e ia estar subindo e descendo as mesmas coisas. Mas, como é um hobby, a gente gosta de estar andando com a coisa mais nova que der e tal, né? Então vai atualizando. E é importante ressaltar isso do hobby. Eu tô vendo muita gente julgando o jeito que alguém pedala, ou o jeito que faz, o equipamento que anda, a marca que quer. Como é um hobby, você pedala pro jeito que você quiser, né? É pro seu único prazer. Então vamos como escolher. Primeiro, eu acho que o mais importante de tudo, você tem que escolher uma relação que ela fique dentro da sua expectativa de manutenção, dentro do seu orçamento. É a mesma história de carro, né? Que a galera fala, compra um carrão importado dos anos 2000, mas pô, é o mesmo padrão do carro do 2020. Então, o custo de manutenção vai ser alto. Comprar é fácil, manter é difícil. Mesma coisa com o grupo. Às vezes você até consegue comprar o grupo novo, mas é um grupo que às vezes é mais interessante você manter o padrão, definir, não, eu consigo andar disso aqui, eu consigo andar de GX, massa, é o GX, consigo fazer manutenção preventiva, consigo trocar peça, do que você comprar um XX1, acabou o cassete, pô, não dou conta de pagar 3 mil num cassete, vou ter que fazer um downgrade. Então, você vai fazendo downgrades forçados, e isso eu acho que psicologicamente já não é bom. Então, define um padrão, igual a gente define padrão de tudo que a gente tem orçamento, e mantém por aí. E
eu até voltei aos meus dias de escola. Esse aqui nem é da engenharia não, esse aqui é segundo grau, que é aquela formulazinha para achar combinações, né? Quantas combinações possíveis a gente pode ter num grupo. E eu achei que uma relação da bike, ela pode ser quatro coisas. Ela pode ser robusta, leve, funcional ou barata. Dessas quatro coisas, a gente pode escolher três. É igual o bom, bonito, barato, né? Que você podia escolher duas. E aí eu fiz essas combinações aqui, usando a fórmula, que eu vou até deixar a fórmula colocada aí, vai que você precisa para alguma coisa na vida. A gente tem quatro combinações possíveis. E aí eu vou falar aqui as quatro e no que eu pensei delas. Primeiro, uma relação robusta, leve e funcional. Robusta, leve e funcional, as que me vêm à mente são XTR e XX1. E aí de cara já dá para entender que elas não são baratas, né? Mas são robustas, elas aguentam pancada, são para competição, elas são extremamente leves, são as duas mais leves das linhas das marcas mais famosas e são funcionais, elas passam marcha muito bem, etc e tal. Segunda combinação, robusto, funcional e barato. Aí o barato a gente tem que colocar entre aspas, né? Porque o barato vai dar profundidade do seu bolso. Mais exemplos: robusto, funcional e barato. Eu pensei no Shimano Deore. E aí seu bolso for um pouquinho mais profundo, um Shimano SLX, que é um tanque, né? Seu bolso for um pouquinho mais fundo, o XT. Mas Deore e SLX são tanques de guerra, funcionam em qualquer situação. Sujo, largado, desregulado, maltratado, ele funciona. Então ele é robusto, funcional e barato. Eles não são leves comparados com os que são feitos para ser leve, né? Que foi o que eu acabei de citar. Terceira situação possível: leve, funcional e barato. De novo, barato entre aspas. Isso aqui eu acredito que seja o GX, porque ele é mais leve que essas mais robustas, mais baratas, né? Ele já tem um peso competitivo, ele é funcional, ele passa marcha bem e tal, e ele é barato. Barulhos. E ele é barato, só que, como a gente já viu nos vídeos anteriores, tá? Que agora eu acredito que a versão atual ele não seja mais tão assim, mas ele não é um grupo robusto, ele não aguenta muita pancada, ele tem que estar limpo, regulado. Você tem que ser um pouquinho mais consciente com ele, não pode sair destruindo tudo como os Shimanos ou o top de linha da SRAM. A quarta possível combinação é robusto, leve e barato. E aí eu vou pedir uma ajuda: que grupo é robusto, leve e barato, mas não é funcional? Não consegui pensar em nada, mas principalmente tem o porquê, né? Por que você vai querer uma coisa que é robusta, leve, barato, mas não é funcional? É um grupo que é rígidozão e tal, aguenta pancada, mas não passa marcha direito. Eu acho que o funcional, que é o que está presente nas outras três combinações, ele é indispensável. Então eu espero ter te ajudado aí na próxima escolha. Isso dá para usar para outras peças também. Tipo, uma suspensão você consegue pensar desse jeito e por aí vai. Eu acho que é sempre bom. A gente vai lá, põe o teto, né? Pelo menos a faixa de orçamento que está pensando, coloca as coisas principais que a peça pode ter, faz a combinação possível e escolhe a marca. Beleza? Aí eu falei que eu fiz ovo maltine e não tomei. Por hoje é só. Então, como são dois assuntos, o like eu sei que você já deu lá na introdução, quando eu dei a super informação do ovo maltine. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de discutir sobre coisas mecânicas. Ou, pela segunda parte, quem está planejando um upgrade ou uma compra de uma bike. E obrigado mais uma vez. E assim, no último vídeo foi muito legal. Estão tendo uns comentários muito interessantes, a gente está trazendo muita informação, então por favor continue participando assim e compartilhe o vídeo, siga o canal, dê um like, beleza? Obrigado então, abraços, bons pedais.